Nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um programa Momento Direito, programa gravado e nos estúdios da TV Manaim, da Igreja Cristã Maranata. E o nosso programa é voltado para você, onde nós aqui tratamos de temas jurídicos do nosso dia a dia, sempre com o objetivo de trazer mais informação para você que nos assiste. E gostaríamos de deixar também para você o nosso endereço de e-mail para envio de dúvidas, perguntas, sugestão de temas também para tratarmos do nosso programa. O nosso e-mail que vai aparecer na sua tela, momentododireito@presbiterio.org.br. Vai ser um prazer ler e atender aquilo que muitas vezes pode ser a sua dúvida para tratarmos aqui no nosso programa. Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema bastante evidente no nosso dia a dia, que é o enquadramento empresarial da MEI. Nós sabemos que muitas pessoas às vezes têm o desejo, né, de sair da informalidade, às vezes precisa emitir uma nota fiscal como pessoa jurídica, e nós temos esse recurso da lei, esse enquadramento empresarial, que é o do microempresário individual. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos aqui o nosso advogado, também pastor da igreja, doutor Isaías Diniz. Doutor Isaías Diniz, bom dia. Doutor Rodrigo, bom dia. A paz do Senhor Jesus, a alegria estar novamente aqui no programa Momento do Direito, trazendo uma contribuição para todos aqueles que nos assistem. Doutor Isaías Diniz, ele é advogado trabalhista, também atua na área civil e também com MBA em Direito Empresarial. Doutor Isaías, então, nos fala um pouco sobre a MEI, né? O que é a MEI, o que é esse enquadramento empresarial e como ele pode ajudar as pessoas? O microempreendedor individual é um empresário individual que, como podemos olhar para o nosso dia a dia, como você disse, vivemos às vezes um momento de muita informalidade. Pequenos empresários, pessoas que têm uma lanchonete, autônomos, pessoas que prestam serviços menores ou até mesmo nos nossos lares. E esse empresário, durante muitos anos, ele vivendo na informalidade, ele acaba não tendo acesso a benefícios, vantagens que ele poderia alcançar caso tivesse um CNPJ. Então, como o nome já diz, né, microempreendedor individual. Então, não é um grande empresário com muitos funcionários, com um grande faturamento que iremos, né, ver aqui ao longo do programa, mas esse pequeno empresário que deseja se formalizar e vai ter um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, ele vai ter acesso ao INSS, ele vai ter acesso a um crédito facilitado. Então, ele tem uma segurança que a informalidade não dá a esse empresário. E às vezes as pessoas acham que se formalizar acaba inviabilizando o seu negócio, mas é o contrário, porque quando você não tem um CNPJ, quando você não emite uma nota fiscal, você não consegue comprovar a sua renda. Exatamente. Você vai pagar um imposto maior como pessoa física. Pode pagar, exatamente. Isso que eu ia falar também, né? Você pode pagar um imposto com uma alíquota bem maior, né? Muito maior. Como pessoa física, né? Ou também a pessoa acha, doutor Rodrigo, que vai gastar muito porque precisa de um contador, precisa ter um estabelecimento, e tudo é facilitado para o microempreendedor. Iremos falar aqui um pouco mais à frente, e compensa você ter esse CNPJ, você ter acesso ao INSS, essa comprovação de renda, ter acesso a financiamentos, a créditos do governo, tudo por conta desta formalização. E você não precisa ser um expert em contabilidade. Sim. E nem empresarial, porque isso foi facilitado pelo governo, a abertura do CNPJ, a manutenção da sua empresa, o pagamento do imposto, o pagamento do INSS, é algo muito simples. Não só é o microempreendedor, mas também como foi facilitado esse acesso para esse pequeno empresário. Então, doutor Isaías, o objetivo é fazer com que as pessoas elas venham deixar, né, no caso, a informalidade, né, e passem a ter justamente essa condição de emitir uma nota fiscal, de ter um CNPJ, né. Então, esse seria um dos benefícios também, né? Sim, a formalização garante segurança jurídica. Certo. Então, eu vou prestar um serviço, eu vou fazer um contrato. É ideal que nós tenhamos um contrato e que eu emita uma nota fiscal, e é uma segurança para você que recebe e é uma segurança para quem me paga também, porque quando nós nos formalizamos,
até o nosso preço se torna outro. Porque você tem uma nota, você pode dar uma garantia e, como nós dissemos, há uma tributação diferenciada para o microempreendedor. E algumas pessoas entendem até equivocadamente que é melhor eu receber sem declarar nada. E não é dessa forma. Porque, como nós falamos, o imposto de renda, a isenção para a pessoa física, há um limite. Há um limite que você tem que atingir no ano. E quando você passa desse limite, há uma tributação sobre a renda de todas as pessoas. Sim. E, na verdade, o MEI é algo que há um limite interessante que atende perfeitamente ao microempreendedor individual. E, é claro, à medida que essa formalização for gerar mais renda para ele, ou até mesmo gerar a necessidade de contratação de outros funcionários, ele pode ir ajustando a sua empresa, ajustando o seu faturamento, mas dentro dessa formalidade. Inclusive, iremos falar mais à frente sobre o INSS, que é um dos benefícios. Então, a aposentadoria por idade, o auxílio-doença, salário maternidade, porque quando você é um autônomo, e talvez seja até mais característico do autônomo, quando ele passa mal, ou quando ele não tem renda. A pessoa não tem, às vezes, o amparo, né, da Previdência Social. Ou uma mãe, ela tem um filho e no final da gestação não consegue trabalhar, ou foi uma gestação mais complexa. E quando a pessoa vive na informalidade, ele não tem acesso. Não tem segurança jurídica nenhuma, né? Garantia nenhuma. E principalmente isso, um infortúnio, um acidente, uma gestação, algo que inviabiliza essa pessoa, esse empresário, de ter acesso àquilo que o governo coloca à disposição. Às vezes quem está nos assistindo, né, pode pensar que precisa ter um grande faturamento anual ou precisa ter... Na verdade, é muito simples, né? Muito simples. E como que a pessoa faz, nesse caso, para ela poder registrar, abrir essa MEI, ter esse CNPJ? Diferente, doutor Rodrigo, de uma empresa, que quando eu vou registrar uma empresa, eu tenho que ter um contrato social, envolve junta comercial, envolve a necessidade de um contador, de um certificado digital. E por isso que as pessoas assustam, às vezes, você abrir uma empresa, sim, dependendo do estabelecimento, uma vistoria no seu estabelecimento, um alvará, uma licença. O MEI é feito diretamente na internet. Não, é só fazer um parênteses aqui. Não necessariamente precisa de um contador para poder abrir. A pessoa por ela mesma pode abrir a MEI pela internet. Eu já auxiliei algumas pessoas e até era uma coisa tão simples e sem cobrança da minha parte, no qual você entra no site do governo e você preenche seus dados pessoais, qual vai ser a sua atividade, qual vai ser o nome da sua empresa, e ali dentro daquilo que é possível que o MEI possa executar, você recebe um CNPJ sem necessidade de um contador, e é gratuito. Também não precisa você fazer algum registro, né, em cartório, porque de fato é desburocratizar a atividade empresarial do pequeno empresário, do microempreendedor. Você está vendendo um cachorro-quente ou algodão doce, igual eu falei, ou está trabalhando, prestando serviços, né, em casa, aquele nome, né, é o marido de aluguel, que hoje em dia está muito comum, pequenos reparos. Então você tem uma segurança, é gratuito, não precisa de cartório, não precisa da junta comercial, não precisa de um contador, sem desmerecer esses profissionais que eu estou falando, mas que de fato é uma pequena atividade. Então é formalizar este pequeno empresário que vive na informalidade, e é rápido, é questão de minutos, você cadastra e já vai ter acesso ao número do seu CNPJ. Só repetindo, CNPJ é Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Esse CNPJ ele sai automaticamente? Sai automaticamente. Interessante. E você já ganha depois ali o nome do número do seu CNPJ. Porque alguns anos atrás, né, se criticava, né? Porque havia uma burocracia muito grande para você abrir uma empresa, principalmente no Brasil, né? E demorava-se muito tempo, né? Diferentemente de alguns países até. E hoje, com essa evolução, né? Com essa possibilidade de você abrir a MEI na internet, você já tem o CNPJ na hora, né? Isso é algo assim bem importante. E o que é interessante é que, diferente de uma empresa, então, por exemplo, eu vou abrir um estabelecimento de vendas de alguns produtos. Eu tenho que saber se aquele local pode ter. Se eu preciso de um alvará do Corpo de Bombeiros. Já o MEI, o endereço que eu posso fornecer é o endereço da minha própria residência, do meu próprio domicílio.
Então, isso também facilita. Então, você vai dar o endereço da sua casa. Porque você está trabalhando na rua, como eu falei, está vendendo um produto, né, seja um bolo, né, as confeiteiras. Então, tem várias atividades que você pode enquadrar no MEI, respeitando a atividade, também respeitando o faturamento, mas é algo simples e é impressionante. Mais à frente vamos falar sobre os impostos. Não só a abertura, como a manutenção da MEI é algo, às vezes com 2, 3 cliques no computador, a pessoa consegue resolver. Interessante. E, doutor Zé, você até já citou algumas atividades, né? Até usou como exemplo hoje, né? Aquela pessoa que trabalha com pequenos reparos, né? Marido de aluguel, também profissionais liberais, né? Que trabalham com alimentos, né? Cachorro quente, algodão doce. Mas quais são as atividades que podem ser exercidas neste enquadramento de MEI? Toda e qualquer atividade? Não, há uma lista na internet, no site do governo, no Comitê Gestor do Simples Nacional. Certo. E eu trouxe aqui alguns exemplos, como o pedreiro, o eletricista, a costureira, o vendedor, entre outros serviços. Então, se você, como nós dissemos aqui, é cabeleireiro, é barbeiro, é manicure, é pedreiro, eletricista, ajudante de pedreiro, vende pequenos produtos, sejam alimentícios, como falei, a própria confeitaria em si. Produtos artesanais também. Artesanais, então tudo isso está dentro daquilo que o MEI permite. Então é importante ver qual é a sua atividade e verificar nessa lista que temos aqui no site do governo se você se enquadra como MEI. Mas, como que eu falei, se for algo simples, sem desmerecer ou em relação até mesmo ao seu faturamento, é bem possível que você já poderia estar exercendo essa atividade como MEI e não na informalidade. É claro que eu falei um exemplo do pedreiro, do eletricista, do barbeiro. Se ele estiver com um CLT, pronto, eu já tenho a segurança do INSS. O CLT é a consolidação das leis do trabalho. Mas se ele não é CLT... Só para a gente entender aqui, aquela pessoa que trabalha com carteira assinada. Com carteira assinada. Então, você não precisaria ser MEI. Mas um exemplo, se você não é um pedreiro contratado por uma construtora e você constrói uma casa, reforma um quarto, reforma uma sala, você poderia já estar recebendo esses valores mensais como MEI, e não como informal. Se você está numa construtora, ok. E normalmente, doutor Rodrigo, esses salões de beleza, essas barbearias, raramente as pessoas estão com carteira assinada. Elas locam aquele espaço, locam a cadeira e pagam um valor para poder estar naquele salão. Normalmente é assim. Ou deixam um pedaço do seu faturamento ali no salão, que é justo, que é uma contrapartida pelo seu espaço, pela clientela. Então, por que você... Esse é o convite. Por que você não se formalizou ainda? Porque ali daqui a pouco você pode ter o seu próprio salão. Exatamente. Você vai ter uma renda comprovada, você vai estar pagando os impostos para o governo, você tem acesso ao INSS, se machucou, você tem, né, os auxílios que o governo pode lhe oferecer. Então, a nossa recomendação, não compensa estar na informalidade. Você vai ver que é uma guia, o imposto é algo bem simples, né? Simples e pequeno. É uma alíquota, é claro que ninguém gosta de pagar imposto, mas falam que na vida o que é certo é imposto e a morte. Exatamente. Né? Mas dentro do microempreendedor você vai se assustar. Não estamos vendendo nenhum produto aqui, mas se eu estivesse vendendo, eu falei, se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Mas não tem como, você vai ter um acesso a uma alíquota pequena, inclusive, estamos aqui antecipando, né, um assunto, mas é uma guia única, onde já vem o DAS, onde já vem o imposto e o INSS. Então, imposto de renda e INSS numa guia única que você gera no próprio site, paga por boleto, paga por Pix, vê se você ficou sem exercer atividade naquele mês ou não. Então, é algo bem, podemos dizer, intuitivo. É bem intuitivo. Bem simples, né? Bem simples. Porque se você tivesse um enquadramento comum, você pagaria um valor bem maior de imposto. Mas a DAS, quando você paga por meio da DAS, é bem simplificado, bem né? Simples, bem simples. E qual o limite de faturamento anual, doutor Isaías, que a pessoa pode ter para que ela permaneça desse regime? Esse valor, ele sempre vai sendo atualizado.
mas atualmente o limite é 81 mil por ano. Por ano, né? Esse seria o nosso limite. Se for colocar mensal, 6.750. Mas o que importa é o que você alcança no ano. Mas é importante você ter uma ideia de até 6.750 por mês, que seria o limite para você ser MEI. E existe até um projeto de lei que está se estudando aumentar esse limite, né? Esse limite, que justamente quando eu formalizo, eu gero benefício para o microempreendedor e gero também benefício para o governo. Exatamente. Onde eu tenho pessoas que vivem na informalidade. E outra coisa interessante, isso não é um benefício que o governo está sendo tão bondoso, é porque isso é bom para o empresário e também é bom para o governo, porque ele tem mais arrecadação. E outra coisa, quando uma pessoa dessa, um empresário, um micro passa mal, ou se acidenta, ou se afasta, ele também está sendo suprido, ou ele é inserido em benefício que o governo tem. Então isso é muito importante porque a máquina pública, ela gera de uma forma, traz muita segurança. É uma máquina burocrática, claro, em muitos casos, mas nesse ponto do microempreendedor é muito interessante. Então, por exemplo, e no caso que a pessoa ela abre a MEI no meio do ano, né? Como é que ela faz depois para declarar esse faturamento? Isso, então nós estamos aqui agora iniciando quase o mês de maio, o programa sendo gravado agora. Então, se for que eu vou abrir meu MEI em junho ou Sim. julho, então esse limite é proporcional. Apesar da preocupação ser anual, se eu vou abrir um MEI no meio do ano, então meu limite, que era 81, vai ser a metade disso, 40.500. Correto. E se eu abrir mais no final do ano, então alguém pode falar assim, sabe de uma coisa, eu vou abrir a MEI lá em novembro, dezembro, para eu vender 81 mil que eu preciso vender. Não, esse é o limite, o faturamento anual. E se eu abro no meio do ano ou mais para frente, esse limite é proporcional aos meses que você exerceu essa atividade a partir da abertura do seu CNPJ. E falando aí desse faturamento anual, o que ocorre no caso a pessoa venha ultrapassar esse limite estabelecido? E interessante não só ultrapassar, doutor Rodrigo, mas sabe o que eu lembrei também? Tem pessoas que falam assim, eu não vou abrir uma MEI, porque senão o governo vai investigar a minha vida. Exatamente. Né? Muitas pessoas às vezes têm essa preocupação, né? Não se formaliza e às vezes a falta de tempo, a falta de conhecimento, a questão do MEI, se você não tem acesso à tecnologia ou não tem habilidade com tecnologia, eu tenho certeza que um sobrinho seu, um primo, alguém até mais novo, talvez tenha mais acesso à tecnologia. Mas o que acontece? Até 20%, se eu não extrapolo 20% desse limite, o ano calendário no qual eu trabalhei, passei de 81 mil, mas eu não ultrapassei 20%, então vamos pensar aqui, 81 mil, 20%, 16 mil e pouquinho. Então eu tenho ainda um limite de mais 16 mil. Se eu não ultrapassar esse limite, nesse ano eu vou pagar a alíquota correspondente ao microempreendedor individual. Mas já no próximo ano eu vou ter que mudar para uma outra categoria, outro enquadramento. E se eu ultrapasso já esse limite de 20%, eu já nesse próprio ano calendário, então estamos em 2026. Então, se eu não ultrapassar 81 mil mais 20%, eu vou pagar a alíquota destinada ao microempreendedor individual. Certo. Mas se eu ultrapasso esse percentual, esse limite de 20%, eu já vou ser enquadrado numa outra alíquota. Correto. Então, Isaías, veio meio uma dúvida, que pode ser, às vezes, a dúvida de quem está nos assistindo. Por exemplo, alguém que trabalha registrado, de carteira assinada, né, pelo regime da CLT, mas de uma forma ali eventual, tem uma atividade, às vezes de fim de semana, às vezes uma pessoa que tem justamente aquilo que a gente falou, né? A pessoa às vezes faz um artesanato ou produz um alimento, faz um bolo, faz um cachorro-quente, às vezes uma sexta-feira ou final de semana. Essa pessoa mesmo registrada como CLT, registrada numa empresa, trabalhando, ela pode abrir a MEI para poder vender esses seus produtos quando ela dispõe de tempo para poder fazer isso? Não há nenhum problema desde que não haja uma restrição em relação à empresa que ela está inserida.
E às vezes o problema do MEI que às vezes as pessoas muitas vezes não entendem a importância de você ter uma atividade como essa remunerada. E com todo respeito a todos, alguns recebem benefícios do governo e não querem se formalizar para não perderem esse benefício. Então, se eu tenho uma aposentadoria por incapacidade, se eu ganho algum tipo de pensão, algum tipo de auxílio, algum bolsa nesse sentido, quando eu me formalizo como MEI, isso pode ter um impacto, né? Um reflexo. Mas se você está em condições de trabalhar, tem força para isso, tem uma atividade, por que não se formalizar? Correto. Então, às vezes, as pessoas pensam num benefício. É claro que tem pessoas que não têm condições técnicas, que não se capacitaram, que não tiveram oportunidade de estudar, de ter uma outra atividade remunerada e às vezes de fato estão no estágio de saúde e dependem de fato de bolsas de benefícios assistenciais. Mas se você quer se formalizar e ter essa atividade, não é incompatível essa atividade com uma outra atividade, digamos assim, como CLT, enfim, a não ser que haja alguma restrição do próprio local de trabalho, né? A própria atividade que ela faz. Que exige, por exemplo, uma dedicação exclusiva. Tem pessoas que exigem, naquela atividade, uma dedicação exclusiva e você recebe até um plus por conta dessa dedicação exclusiva. Mas se não houver isso, não haveria problema também eu ser um MEI. Correto. E assim, para a gente poder fechar o nosso assunto aqui, que é muito interessante, e se deixar a gente fala muito mais. Quais são as dicas práticas, os conselhos práticos que você dá para aquela pessoa que está querendo abrir a MEI, que está querendo começar, iniciar o seu negócio? O que você aconselha para elas? Doutor Rodrigo, eu entendo que nós precisamos pensar para o futuro, pensar de uma forma organizada e até não ser vaidoso em relação a isso, pensar de uma forma maior, uma forma... E tudo quando você se formaliza, você tem condições de crescer. Quando você vive na informalidade, você vai encontrar uma série de barreiras. Né? Tem pessoas que só podem comprar com quem emite nota fiscal. Exatamente. Então, ou contratar quem emite nota. Então, quando você, dependendo do tipo de serviço, e você imagina você comprar um produto numa loja e fala, mas eu não tenho nota fiscal. Você já está na plena irregularidade, né? Então, imagina, quando você vende algo, claro, então, assim, é um cachorro quente, é uma coisa menor também, mas quando você vende e você tem uma nota fiscal, você está dando para o seu cliente, para o seu consumidor, que você transmite segurança, correto, que você se formalizou, que você já mostra uma certa organização em relação exatamente, ao seu negócio. E com isso, você acompanha o seu faturamento, você está em dia, e até para comprovar a renda, para comprar um bem, para financiar uma casa, para você comprar um carro, porque tudo fica mais caro quando você vive na informalidade, tudo fica mais caro. Exatamente. O crédito é mais caro, a compra de um bem parcelado é mais caro. Você quer comprar um carro ou quer financiar, às vezes, um imóvel, você já tem a comprovação de renda por meio através da MEI. E outra coisa, estamos falando que até no ramo alimentício, muitas vezes, você pode comprar no atacado, tendo um CNPJ, o valor é diferente. Claro. Embalagens, insumos alimentícios e tantas outras coisas que você, como pessoa jurídica com um CNPJ, você compra mais barato, você até vende mais caro, sim, porque você tem nota, porque você tem um CNPJ, porque você declara seus impostos. Então, assim, eu não vejo motivo para essas pessoas não se formalizarem. Igual, novamente, se você está trabalhando numa empresa, alguns dizem fichado, com carteira assinada, tudo bem, você está protegido. Mas nós temos que lembrar de algo muito importante. A nossa saúde passa com o tempo, acidentes ocorrem, por mais que você... Então, se você vive apenas da força do seu braço, não tem nenhum seguro para a sua atividade. Eu conheço pedreiros que já caíram de uma altura e sofreram acidentes e já não conseguem andar, ou pessoas que quebrou um braço, já não tem a força que tinha e a família teve que ajudar, porque vivia na informalidade, era um autônomo. Então, eu tenho essa percepção para o futuro
se você partir, se você se acidentar, então você tem esse amparo do governo. Então, por isso que funciona muito bem quando todos contribuem e o microempreendedor individual, ele tem esse acesso facilitado, tem segurança jurídica, ele compra mais barato, pode agregar valor ao serviço dele, ao produto dele, ele se organiza e por que não? E outra coisa, mas, pode perguntar, mas doutor, e se eu começar a ganhar mais? Ótimo. Ótimo, melhor ainda. Né? Tem pessoas que falam, mas se eu pagar mais imposto, que você está ganhando mais. Exatamente. Então, e outra coisa, precisamos... As pessoas às vezes não pensam nisso. A pessoa só pensa, às vezes, na despesa que ela vai ter com a carga tributária, mas não pensa muitas vezes que ela está prosperando naquilo que é a sua atividade. Sabe de outra coisa? Nós temos que saber calcular o valor do nosso produto. Então, se eu vivo na informalidade, eu não emito nota, às vezes eu não me organizo, eu não compro uma máquina melhor. Às vezes, com uma comprovação de renda, você vai comprar um equipamento que você não conseguiria comprar à vista e nem parcelado, e você compra um apartamento, um equipamento onde você vai talvez dobrar o valor do seu serviço, ou você vai produzir o dobro do que você produzia. Então, essa formalização te leva a um crescimento, te dá segurança, te leva a um crescimento. E por que não? É um pequeno, um microempreendedor, daqui a pouco é uma loja com 4 funcionários, com 5, com 10, porque você depender apenas da sua força física, é muito arriscado, né? É muito arriscado, mas quando você começa a colocar outras pessoas com você, quando você ensina, quando você alguns brigam com a tecnologia, porque nós achamos muitas vezes que a tecnologia vai substituir o homem, a gente olha a IA e tantas outras coisas, mas ao mesmo tempo que alguns estão tendo medo da tecnologia, ela te dá mais produtividade, mais visibilidade. Você pode anunciar o seu produto na internet, é um e-commerce. Então você vai que hoje em dia as pessoas estão trabalhando muito com isso, né? Muito, porque uma coisa é você ir de porta em porta, outra coisa é você anunciar e o seu anúncio ir de porta em porta. Exatamente. Com um clique, né? Por que não? Vamos supor, é do Espírito Santo, é de São Paulo, e muitas vezes você vai anunciar, até na internet, você vai encontrar uma clientela em outro estado que está procurando, né, o seu produto. Então, por isso, quando você formaliza, até para você enviar esse produto, para você ter uma garantia, para você crescer, ninguém cresce de forma informal. Nós precisamos crescer com a formalidade e o microempreendedor individual é algo muito interessante. E como nós dissemos, há uma guia, que é a DAS, e você emite ela de uma forma muito simples no site. Toma isso na internet. Paga um valor pequeno por mês em relação ao faturamento e já vem, e não só imposto como INSS. Sim. Então, todos os meses, e aquilo que eu estava falando, que nós precisamos saber o valor do nosso produto. Então, não adianta você vender um produto e ali não está mensurado exatamente o que você gasta. Então não adianta apenas um exemplo, eu vou fazer um brigadeiro para vender, então quanto que é o leite condensado, quanto que é o chocolate e quanto que é a forminha, não. Vamos supor, você usou um micro-ondas, você usou um forno, qual que é o valor do seu imposto, qual que é o valor da entrega, qual que é o prejuízo que você pode ter, o que pode estragar. Então, quando você pega e entende qual que é o seu produto e você mensura ele da forma correta, inclusive com a formalização, aí você tem como crescer. Se você não mensura o seu produto, você acha que você está ganhando dinheiro e, na verdade, você está sobrevivendo. Exatamente. Você está vendendo para pagar aquilo que você comprou. Isso, sem levar em consideração os custos. Então você recebe de volta o que você gastou. Sim. E ali você vai vivendo com aquilo e não consegue quantificar. Então, e outra coisa, quando você formaliza, você também tem acesso a produtos, por exemplo, como um Sebrae da vida, como um Senac da vida, onde ele pode estruturar uma proposta de valor, uma proposta para o seu negócio. Isso, você tem cursos ali de especialização, né? De como vender, de como anunciar, de como produzir, de como divulgar, mas tudo, novamente, quando você se formaliza. Então, às vezes as pessoas não têm noção do mundo que ela passa a acessar de oportunidades, não só de vendas, mas também de capacitação. De capacitação, né? Para que ela possa crescer naquilo que ela faz ali, né? E o estudo, ele abre fronteiras, né? Ele abre portas e justamente, às vezes você tem um produto bom,
mas você não está sabendo vender. Sabendo vender, esse sabe? produto, Exatamente. né? Ou você tem um produto bom e às vezes você não fatura aquilo que você Que deveria que faturar. você espera, porque às vezes você não tem essa organização. E né? nós não somos bons em todas as áreas. Então o empresário tem que saber qual que é o meu déficit. É de produção, é de anunciar o produto, é de estoque, é de organização. Se formaliza, tem um CNPJ, procure o Sebrae, procure, né, o Senac. Nós não somos representantes nem do Sebrae nem do Senac, então por isso nós estamos aqui. Você tem liberdade para poder falar. Para né? falar e para divulgar. Então é isso, precisamos. Então o empresário, quando ele se formaliza, ele tem acesso a muitos e muitos benefícios. E outra coisa, com um valor pequeno, relativamente pequeno, em relação aos impostos que ele recolhe. Então, Isaías, gostaria de te agradecer mais uma vez aqui pela nossa conversa, aqui as suas explicações, seus esclarecimentos aqui foram muito importantes. Espero que todos aqui tenham entendido, tenham gostado, né? E te convidar aqui para que possa voltar mais vezes aqui no nosso programa. É uma alegria estar aqui compartilhando conhecimento. Eu sempre falo que quando nós ensinamos, nós aprendemos. Exatamente, também. é isso mesmo. Então, quando a gente compartilha conhecimento, a gente também recebe conhecimento. E o objetivo desse programa é que você você empresário, você microempreendedor, possa se formalizar para ter acesso a tantas coisas que nós dissemos, né? Você que está nos escutando nesse programa, se formalize, peça apoio para alguém se você não sabe, mas é algo muito simples que se você tiver um pouco de acesso à internet, tecnologia, você mesmo consegue fazer, até mesmo sem qualquer tipo de apoio. Não, perfeito. Hoje nós falamos um pouco aqui sobre a MEI, né, esse enquadramento empresarial aqui muito importante, como bem mencionado aqui pelo Dr. Isaías Diniz. Gostaríamos de agradecer a sua presença, a sua participação, e desejar a todos uma ótima semana e até o nosso próximo encontro no programa Momento do Direito. Um grande abraço a todos.